sua mão no coração, você que está em casa, vamos falar com o Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Senhor. Gostaríamos, meu Deus, estamos aqui, queremos glorificar, exaltar o Teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Obrigado pela vida, pela paz, obrigado pela alegria, obrigado, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado pelo sol, obrigado até mesmo por esse frio, Senhor, obrigado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Daqui a pouco, meu Deus, ao meio-dia, vamos iniciar o nosso jejum poderoso contra a rigidez mental. Senhor Deus, eu declaro, eu profetizo um poderoso jejum. Meu Deus, que cadeias sejam quebradas, que fortalezas sejam destruídas, meu Deus, e que toda rigidez caia por terra, toda trava, todo bloqueio, tudo que está impedindo as bênçãos do Senhor, que seja cancelado, destruído, desautorizado em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu entrego este culto, pais e filhos, ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor Deus, o Senhor sabe o que cada um precisa, necessita. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um está buscando, pedindo, clamando ao Senhor, e que o Senhor possa, através desta palavra, meu Deus, entregar, responder, Senhor Jesus, responde as perguntas, Senhor, dá luz, dá clareza, Senhor, porque a Tua palavra é a luz, a Tua palavra ilumina os nossos caminhos, a Tua palavra nos salva, nos liberta, a Tua palavra nos limpa, Senhor Deus. Eu entrego esta reunião, eu peço ao Senhor, visita as nossas crianças na escola, aquelas que já estão na escola, as que estão a caminho daqui a pouco, Senhor, proteja as nossas crianças, livra as nossas crianças, meu Deus, da imoralidade, do pecado, livra as nossas crianças, meu Deus, de amizades erradas, livra os nossos filhos, Senhor, de estarem, meu Deus, no lugar, no momento, com as pessoas erradas, livra de todo domínio diabólico, livra de toda ideologia errada, Senhor, livra os nossos filhos, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, meu Deus, acampa os Teus anjos ao redor das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, acampa os Teus anjos, Senhor Deus, e que os nossos filhos, ao entrarem na escola, Senhor, eles sejam a luz que ilumina e o sal, meu Deus, como a Tua palavra diz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, eu abençoo este culto e entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, amém. Bom, mais um culto, mais uma oportunidade, mais um dia, o dia que se chama hoje. Como a bispa sempre diz, né, lá no programa Mudança de Vida, temos que comemorar esse dia e viver. Não temos que ficar presos no passado e nem pensando no amanhã, porque amanhã não sabemos se teremos ele, mas temos o hoje. E as oportunidades estão aí, está à disposição. Então, agarre ao máximo todas as oportunidades. Bom, a palavra hoje é uma palavra que eu buscando, pedindo para o Senhor, me trouxe muita luz e entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem. Ontem, quando a bispa direcionou, né, o corpo ministerial interno sobre o jejum que vamos realizar daqui a pouco ao meio-dia, por isso que eu estou realizando hoje o culto Pais e Filhos agora, às 11 horas, um jejum contra essa rigidez mental. E por que dessa rigidez mental? Uma mente rígida é uma mente que não recebe, não está plena no Senhor e as bênçãos do Senhor não conseguem chegar. Então, uma mente rígida impede as bênçãos do Senhor, impede o fluir. E precisamos dessa mente flexível, uma mente inteira no Senhor, um coração inteiro no Senhor. Hoje no programa Mudança de Vida, a bispa trouxe referências muito importantes. Ela disse também que somos provados, testados no dia a dia e precisamos dar uma boa resposta.
Temos que ter uma boa atitude no dia a dia, vivendo com temor e com fé. E ter, assim, dias extraordinários. Muitas vezes não vamos ver nada. E muitas vezes vamos estar passando por momentos difíceis. Mas não podemos esquecer de olhar para o Senhor Jesus e sempre olhar para a saída que é Cristo. Então, somos provados todos os dias e temos que dar as respostas certas. Ela também mencionou Mateus 11:30, que diz assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Também ela mencionou Isaías 41:10, que diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Em Isaías 43 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Em Isaías 43, 2, 3, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Em Isaías, pode colocar o Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A promessa só não se cumpre diante de uma mente rígida. Em Isaías 64, 4, vamos ver se o pessoal coloca, porque eu não tenho aqui no estudo. Isaías 64, 4, ou Lamentações 3, Isaías, aí, ó. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, olha quantas palavras que o Senhor nos liberou nesse dia, para esse dia, no programa Mudança de Vida. Palavras poderosas, levando você, toda a sua família a crer que o Senhor está com você, o Senhor está conosco. E ainda que pareça que nada está mudando, ainda que pareça que está tudo desmoronando, Ele está com você. Deus, se tudo que acontece na nossa vida não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Se tudo que está acontecendo na sua vida é com permissão do Senhor. Tem a permissão do Senhor. E qual é a resposta que estamos dando? Uma resposta de fé ou estamos desistindo em meio a tantos problemas e situações? E hoje eu quero falar um pouco sobre a culpa, porque muitas pessoas levam e carregam a culpa. E precisamos entender como lidar com a culpa. Porque se eu não entendo, se eu não aprendo, eu acabo tendo, a culpa me leva também a ter essa mente rígida. Porque uma pessoa culpada, ela não floresce, ela não frutifica. Uma pessoa que anda culpada por seus resultados, culpada pelo passado, culpada pelo que fez, pelo pecado que cometeu, ela não consegue ver Cristo, ela não consegue receber o Senhor Jesus Cristo na vida dela. A culpa é o resultado de ter violado uma determinada regra, uma determinada lei. Quando a culpa chega na nossa vida, ela chega por quê? Porque uma regra, uma lei foi quebrada. Quando cruzamos essa linha moral, ética ou legal, somos culpados. Sim, isso é verdade. Mesmo que não saibamos que cruzamos uma linha. A culpa é, acima de tudo, um estado ou uma condição. De acordo com a Bíblia, somos todos culpados na presença de Deus. Em Romanos 3, 10, 23 diz assim:
Como está escrito, não há justo, nem sequer um, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O fato de uma pessoa não se sentir culpada não afeta a sua condição culpada legal ou moralmente. Quando Adão e Eva quebraram a lei de Deus de não comerem do fruto proibido no jardim, a culpa entrou na história da humanidade. Ou seja, com essa culpa veio o sentimento de culpabilidade. Eles sabiam que tinham violado uma lei específica dada por Deus. Porque quando as fichas caíram, eles se esconderam. Eles sabiam que tinham quebrado. E de repente surgiu a culpa. Eles eram culpados e se sentiam culpados. Deus mostrou o seu plano para cobrir a culpa humana. Como está, Deus já deu uma introdução do que viria. Como está escrito em Gênesis 3:21, e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, eles quebraram uma lei, eles quebraram uma regra, a culpa entrou, eles se sentiram culpados, mas mesmo assim o Senhor fez túnicas de peles para eles e os vestiu. Aqui, em Hebreus 9:22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão. Aquela culpa, aquele pecado, aquela desobediência que Adão e Eva cometeu naquele ponto, somente com a remissão, o sangue derramado, o sangue de Jesus Cristo. O que Deus fez no jardim foi uma figura do que faria milhares de anos depois, para cobrir a culpa de todos os que confiam no seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, quando eu passo a confiar, a crer no Senhor Jesus Cristo, a culpa não faz parte mais da minha vida. Somente crendo em Jesus, somente recebendo o Senhor na minha vida, a culpa não tem peso sobre mim. Em João 1:12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Contudo, quando eu creio em Jesus, eu recebo o direito, eu me torno filho de Deus. Em João 3:16, 18, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, por que a culpa? Por que o medo? Deus não enviou o Senhor Jesus na terra para nos culpar, para nos condenar, mas para levar toda a culpa, toda a condenação. Ele nos trouxe a remissão. Em Romanos 10:9-10 diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Os sentimentos de culpa são úteis quando nos levam ao arrependimento. Sabe, você cometeu um erro,
vem aquele sentimento de culpa. Mas o sentimento de culpa só é válido quando nos leva a um arrependimento profundo e genuíno no Senhor. E arrependimento nos traz uma mudança de comportamento. Você não se sente confortável com aquilo que você fez e se arrepende, tem vergonha. Nossa, como eu fui capaz de fazer e de cometer aquilo? Então, o arrependimento nos traz uma mudança de comportamento. Mas a culpa não pode fazer o quê? A culpa não pode ter o poder de me destruir. E tem muitas pessoas que estão se destruindo pela culpa do passado, pela culpa do pecado. Elas já são novas criaturas, elas já estão em Jesus Cristo, mas elas não deixaram o passado. Tem muitas mães que hoje têm os seus filhos, já têm até netos. Tem muitas mães que ainda sentem o peso da culpa de não ter dado, de não ter feito, de não ter agido da maneira certa, de não ter ensinado da maneira certa, e hoje carregam essa culpa. E o que acontece? Ela vive culpada. Então, quando ela olha para a vida dos filhos, para a vida dos netos, ela sente culpa. Nossa, eu sou culpada, eu que fiz isso, eu sou culpada disso. E assim vão se submetendo a situações, não tem autoridade, não se vê no direito de ajudar os filhos, não se vê no direito de orientar os netos, não se vê nesse direito. Porque uma pessoa que anda culpada, ela não tem autoridade. Ela não tem autoridade, porque ela se sente culpada. Não, eu vi algo ali, eu não vou falar porque eu já cometi isso. Eu já fiz isso, então não vou falar, deixa a pessoa. Então a culpa nos amedronta, a culpa nos escraviza, a culpa torna a nossa mente uma mente rígida. Porque toda vez que você entra na presença do Senhor, o que está lá latejando? A bendita culpa. E quando você entra na presença do Senhor com a culpa, você não consegue atingir o céu, você não consegue se relacionar com Deus. Porque a culpa está lá latejando dentro de você. Os sentimentos, então, de culpa só são úteis quando nos levam ao arrependimento. Somente isso. Errei, me senti culpada, mas eu me arrependo. Somente para isso. E Satanás também pode usar os sentimentos de culpa para nos afastar de Deus, que é o que eu acabei de dizer. Em 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ou seja, quando eu estou passando por algo difícil e vem aquela tristeza, aquela culpa, aquele sentimento de culpa, aquela tristeza, isso só chega na minha vida para me levar ao arrependimento. Não para me pesar, não para me desanimar, não para me acamar, não para eu não levantar e não fazer mais nada durante o dia. Não para eu me esconder das pessoas, me esconder do mundo, mas para eu me arrepender. Então, não vem para quê? Para pesar, não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, que tipo de tristeza é essa? Está produzindo arrependimento ou está produzindo morte? O que é produzir morte? Quando eu desisto de tudo, quando eu decido parar com tudo, quando eu decido, não vou trabalhar hoje, não quero ver a cara de ninguém, não vou sair de casa, quando eu decido, não vou levantar da cama hoje eu vou ficar na minha cama, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, vou me esconder, não quero que as pessoas me vejam. Você consegue entender que esse sentimento, essa tristeza não provém do Senhor, mas sim do mal, que está produzindo morte? Porque quando erramos,
falhamos, temos que ter essa força, essa coragem. Olha, eu errei, eu falhei. E eu me arrependo, eu sigo adiante. Eu sigo adiante. Não me deprimir, não me acamar, não desistir. A culpa deste mundo está cheia de condenação e desesperança. Diz-nos que somos maus e que nada nos tornará suficientemente bons. Ela mente para nós sobre o caráter de Deus, insistindo que devemos tentar ganhar o favor de Deus, que nunca o concederá. A tristeza do mundo assombra nossas cabeças e contamina nossas atitudes para com Deus. Os incrédulos são culpados diante de Deus, porque não confiaram em Cristo como Salvador. Como está em João 3, 18 ao 19. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e aos homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os incrédulos que não acreditam no Senhor, não acreditam no Senhor Jesus Cristo, eles andam culpados e eles são julgados por conta da incredulidade. Eu tive situações na minha vida que a culpa é algo devastador, destruidor. E que até você romper, aprender, entender, você não consegue se aprofundar no relacionamento com Deus. Nesse ano eu tenho estou vivendo e vou viver muitas coisas, mas eu estou aprendendo muitas coisas ao meu respeito, e o porquê de comportamentos e o porquê de crenças. E uma das coisas que me pesava muito, que me derrubava, que me deixava assim sem forças, muitas vezes até vontade de fugir, de se esconder, de não merecer muitas coisas, era a culpa. A culpa. Tal coisa aconteceu por minha culpa, de novo, a minha culpa, fui eu que fiz. Isso não anula o seu erro. Porque também aprendemos, eu não posso jogar a culpa em ninguém. Eu tenho autorresponsabilidade, eu tenho responsabilidade pela minha vida. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelos meus erros. Sabendo disso, aí que está o ponto. Sabendo que eu errei, eu assumi, eu me arrependo e eu deixo e vou. Isso não acontecia comigo. Eu errava, eu me arrependia, eu deixava, mas logo eu voltava. Por quê? Porque eu tinha um relacionamento com Deus de culpa, e não de salvação, libertação, redenção, mas um relacionamento de culpa. Então, quando ia orar, quando ia falar com o Senhor, vinha a culpa. Não, você não tem o direito de orar. Olha só como o diabo é sujo. Não, você não tem o direito de orar para Deus, não. Não, você não merece, Ele não merece te ouvir, porque você, olha aí, de novo. Não, você não deve orar para Ele, não está te ouvindo, viu? Pode continuar aí orando, porque Deus não está te ouvindo. Porque você é uma pecadora, você é falha, você é isso, você é aquilo. Olha, você é assim, tá vendo? Tá vendo o que você está fazendo com seus filhos? Tá vendo como você está agindo com seus filhos? Tá vendo como você está agindo no seu casamento? Tá vendo como você está agindo assim? E tem pessoas que estão vivendo esse relacionamento com culpa, com Deus. Tudo bem, erramos, pecamos, falhamos. Se a palavra de Deus diz que do nosso pecado Ele não se lembra mais, por que ainda continuamos a pensar, a remoer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas atitudes erradas? Somos melhor que o Senhor? Aí revela o quê?
orgulho. Revela orgulho, que eu vou te mostrar mais à frente. Os incrédulos que experimentam sentimentos de culpa devem deixar que esses sentimentos os levem ao único que pode absolvê-los, Jesus Cristo. Seus sentimentos de culpa não são precisos e projetados para criar neles um desejo de perdão. Os crentes, filhos de Deus, que confiaram na morte e ressurreição de Cristo para a sua salvação, foram declarados inocentes diante de Deus. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados, como está em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus colocou todos os nossos pecados em seu próprio Filho. Que coisa! Então, por quê? Por que carregar a culpa? Por que ficar ali nos penitenciando? Eu sou isso, eu fiz isso, eu sou isso, eu fiz isso. Realmente eu não tenho perdão de Jesus, realmente Ele não me ouve. Não, porque eu fui isso, eu fui uma péssima mãe, eu maltratei os meus filhos, eu agi, eu fui orgulhosa, eu fui arrogante, eu fui egoísta, eu fui uma péssima filha, um péssimo filho. Não. O que acontece na nossa vida não vem a culpa, não é esse sentimento de culpa. O único objetivo desse sentimento de culpa é nos levar ao arrependimento e não à autopunição. E se você não entende, se você não aprende sobre isso, não tem crescimento, não tem uma mente flexível. Um coração inteiro, porque toda vez que você vai entrar na presença de Deus, você não entra por inteiro, você entra com culpa. E quando Jesus olha para você e diz: eu já levei todos os seus pecados, suas mazelas, não estou te julgando, eu não fui ao mundo, eu não morri por você, criatura, para você ficar aí lamentando, lambendo as suas feridas, se maltratando. Eu vim para que tenham vida, eu estou aqui para te trazer vida, não culpa, condenação. Eu não estou aqui para te julgar. É assim que muitas vezes o Senhor olha: eu não estou aqui para te julgar não, levanta daí, eu já te perdoei. Levanta, se arrependa disso e saia disso, e não volte a fazer e nem praticar mais isso. Ou seja, Deus colocou todos os nossos pecados em seu próprio Filho, Jesus Cristo. Como está em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ou seja, o próprio Deus colocou no seu Filho, Jesus Cristo, todo o pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tomou a justiça de Cristo e a concedeu a nós. Jesus, um homem justo, puro, limpo. Ele tirou a justiça de Cristo e nos deu essa justiça, a justiça de Cristo. Recebemos essa justiça em nossa vida. Em 2 Coríntios 5, 18, 19 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O Senhor nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, fomos perdoados, recebemos a justiça de Cristo. E o que estamos fazendo com isso? Isso, como pai, como mãe, precisa fazer você pensar.
Porque uma mente culpada não frutifica, não cresce, não expande. Uma mente culpada não consegue se relacionar com Deus. Eu falo por experiência própria. Uma mente culpada não consegue se reconciliar com Deus. Uma mente que vive presa no passado, com o que falaram de você, com o que declararam sobre você, não tem como. Não tem como. Não tem. Eu conheço uma família que a avó, é nítido ver, ela carrega culpa. Os filhos já foram, já tem neto, já tá tudo caminhou. Mas eu vejo que essa avó, ela carrega culpa. Culpa. E ela vive socorrendo essa família, porque ela carrega culpa. E não tem que ser assim. Porque quando você carrega essa culpa do passado, como é que você vai ensinar os seus filhos? Como é que você vai se relacionar com as pessoas? Daí vem então a insegurança com algumas pessoas. Eu não tenho segurança com essa pessoa porque eu fiz algo para ela, então eu carrego essa culpa. Então eu estou sempre ali naquela insegurança, pisando, sentindo, eu não tenho liberdade para me relacionar. Com os filhos é a mesma coisa, temos que tomar cuidado, porque muitos vamos já desde pequenininho impondo a culpa. A bispa até falou esses dias que quantos pais que, eu bati o carro, é por tua culpa. O meu casamento não deu certo, foi por tua culpa. E assim vão lançando essa culpa na vida dos filhos, nos familiares, a culpa. E aí daqui a pouco vem essa criança, ela vai crescendo, se desenvolvendo, carregando aquela culpa, e ela vive uma vida culpada. E aí ela vai se casar e vai ter um relacionamento culpado, ela vai ter filhos e vai continuar levando essa culpa. Isso só vai piorar. Em em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que está afligindo o seu coração hoje? O que está deixando a sua mente rígida? O que hoje você não consegue se relacionar com o Senhor Jesus? Você tem dificuldade, talvez muitas vezes quando você dobra o seu joelho para orar, vem um caminhão de culpa, de condenação, de mentiras ao teu respeito, que você não merece orar. Quem é você para orar? Quem é você para falar com o Senhor Jesus? Quem está fazendo isso com você é o próprio diabo. Porque a palavra de Deus diz isso que eu acabei de ler. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muitos lutam com a falsa culpa. Tem diferença entre o sentimento de culpa e a falsa culpa. A falsa culpa é assim: essas pessoas são perdoadas, mas ainda se sentem culpadas. Sente-se presos na culpa. Podem pensar: sei que Deus me perdoou, mas não consigo me perdoar. Já ouviu alguma expressão desse tipo? Quando você atendeu alguém, falou com alguém que viveu algo muito difícil. Não, eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Você já deve ter ouvido isso, talvez você até mesmo já falou isso. Ou você já ouviu também, não tem perdão para mim, não tem perdão para mim, não tem salvação para mim, não, isso aqui não tem, eu já estou condenado, já está tudo condenado, destruído. Ou seja, eles já oram
confessaram seus pecados e acreditam que Deus lhes concedeu o perdão, graças a Jesus. No entanto, continuam o quê? A se punir. Então, a falsa culpa é o quê? Essa autopunição. Então, essa falsa culpa é o quê? Não, eu sei, o Senhor me perdoou, eu sou perdoada, Ele me perdoou, mas eu não mereço essa culpa. E aí é como você está com um chicote nas suas costas, eu não mereço essa culpa, eu não mereço, eu sou culpada, eu não me perdoo, Ele me perdoou, mas eu não me perdoo. Essa é a falsa culpa. E a falsa culpa não traz o arrependimento, mas o remorso. Por isso que a pessoa se pune. O motivo da falsa culpa pode não ser o que pensamos. Satanás sussurra em nossa alma que não merecemos o perdão total do Senhor, até que mostremos a Deus o quanto estamos arrependidos. Devemos continuar carregando o fardo da vergonha, nós a merecemos. Satanás diz que não somos dignos de aceitar o perdão de Deus até que tenhamos punido a nós mesmos. E o inimigo então mente um pouco mais, dizendo o quê? Que se nos apegarmos à culpa, estamos sendo humildes. Que essa daí é a mais utilizada por ele. Então, se eu andar mais assim, se eu me esconder, não, tá tudo bem, o Senhor me perdoa, mas eu não me perdoo. Essa é o quê? Você acredita que você está sendo humilde, mas você não está sendo humilde. Você está sendo orgulhoso, é tudo o contrário. Ao nos apegarmos a sentimentos de culpa, depois de sermos perdoados, estamos sendo orgulhosos. Se eu acredito no perdão do Senhor, eu sigo, não fico me condenando. A humildade aceita com gratidão um perdão que nunca pode ser conquistado e vive para demonstrar essa gratidão. O orgulho diz: Deus pode me perdoar, mas meu perdão é mais alto que o de Deus. O que Jesus fez na cruz pode ser suficiente para cobrir outros pecados, mas não o meu. Devo ajudar a Jesus a pagar por esse pecado. Ou seja, é isso que o orgulho diz. Jesus não está pedindo a tua ajuda para limpar o seu pecado. Ele não precisa da nossa ajuda, ele já limpou. Mas o orgulho é assim. Não, eu preciso ajudar Jesus. Não, eu não mereço. Não, ele perdoou o pecado da minha vizinha, ele perdoou o pecado daquele, ele perdoou, mas o meu pecado, olha, ele não perdoa. Isso que eu fiz é imperdoável. Não tem perdão. Tem perdão. Ele perdoa. Que isso não anula e não cancela a sua colheita. Por isso que a gente sempre é orientado, não peca, não erra, porque senão tem colheita. Mas quando você errou, falhou, se arrependeu, recebeu esse perdão do Senhor, seguiu a vida, você vai ter colheitas disso? Você vai, mas com a graça de Deus, uma colheita vai chegar, você vai ter colheitas, consequências disso, mas você passa com a graça, o favor, com a ajuda de Deus. Você não passa sozinho. Ou seja, então a pessoa que é orgulhosa, ela tem esse pensamento: devo ajudar a Jesus a pagar por esses pecados, punindo a mim mesma. Então, ela se sente muito bem, confortável, ela se punindo, ela se condenando. Continuarei a carregar a minha vergonha até acreditar que paguei por ela. Isso é a falsa culpa. Aí que está o orgulho. Ao nos apegarmos à falsa culpa, ofendemos os sacrifícios de Jesus Cristo, ao insinuar que sua morte na cruz não foi suficientemente poderosa para cobrir todo o pecado.
A falsa culpa pode nos impedir de crescer como cristãos, maduros, flexíveis, que Deus quer que sejamos. Ou seja, essa falsa culpa traz a rigidez mental também. Porque uma rigidez, quando você tem a sua mente rígida, você não consegue, você não está conseguindo entender o que Deus está falando, você não está tendo abertura para o Senhor, você não está tendo todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma no Senhor, porque você anda com culpa, você entra na presença do Senhor com culpa. E o Senhor não nos quer pela metade, o Senhor nos quer inteiro na sua presença. E você acha que uma pessoa que entra com culpa, ela está inteira? Ela não está inteira. Ela não está inteira. Então abre isso para a sua vida, porque se hoje você que é pai, você que é mãe, entende sobre isso, você vai destravar muitas coisas na sua vida, e até mesmo na vida dos seus filhos. Porque um pai e uma mãe culpada educa filhos culpados. Um pai que carrega a culpa, ele impõe essa culpa sobre os filhos. E não é isso que o Senhor planejou, não foi isso. Tudo temos que ter consciência dessas coisas. Que é uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre isso. Não, eu não posso, eu preciso vencer isso aqui. Porque os nossos inimigos, as nossas maiores guerras não estão aqui fora. Não são as pessoas. Está aqui dentro. As maiores guerras estão aqui dentro. E são elas que eu preciso guerrear e descobrir o porquê. O porquê eu tenho essa atitude, o porquê eu tenho esse comportamento. Porque como pais, transmitimos para os nossos filhos o medo, a covardia, a culpa, o peso, o fardo. Quantos pais que até hoje vieram de um passado difícil e carregam um fardo tão pesado. E pior do que carregar esse fardo é transmitir e colocar esse fardo na vida dos filhos. É culpar os filhos. Eu sou assim por tua culpa, eu faço isso por tua culpa. Não, não e não. O verdadeiro sentimento, então eu falei da falsa culpa. Se você identifica isso, e talvez você já não está vivendo a falsa culpa. Eu já vivi a falsa culpa. Os verdadeiros sentimentos de culpa nos mantêm humilde em reconhecer que ninguém pode ser bom o suficiente para merecer o favor de Deus. O reconhecimento da culpa deve nos levar a receber a gratidão de tudo que Deus fez por nós entregando Jesus Cristo. A verdadeira culpa nos impulsiona em direção a Deus. Então, grave isso aí. Então, a verdadeira culpa me impulsiona, me leva em direção a Deus. A falsa culpa me afasta de Deus. Consegue entender? Então, a verdadeira culpa me aproxima de Deus, porque eu me arrependo. Mas a falsa culpa me afasta de Deus, me distancia de Deus. Cria um muro, uma fortaleza. Deus pagou um alto preço para que pudéssemos andar em liberdade. Em 2 Coríntios 9,15 diz: graças a Deus por seu dom indescritível. A justificação anula a culpa. Para aqueles que estão em Cristo, os sentimentos de culpa podem ser um alerta de que algo não está certo e temos a oportunidade de confessar, reparar e abandonar. Os sentimentos de culpa são simplesmente uma ferramenta que Deus usa para nos revelar o pecado. Em Colossenses 2,14 diz assim: e cancelou a escrita dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ou seja,
os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Tudo isso foi pregado na cruz com Jesus. Em 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Ou seja, graças ao Senhor Jesus, fomos curados. E será que estamos acreditando nessa cura? Será que estamos acreditando nessa cura? Será que estamos recebendo e crendo na salvação, no perdão, na remissão de Cristo? O Senhor Jesus, Ele estava lá com o Pai dele. Estava tudo andando, estava tudo certo. O Senhor Deus tirou a justiça de Cristo e nos deu. E o que estamos fazendo com isso? Está certo continuarmos a nossa vida com uma mente culpada, pensando nos nossos erros do passado, o que cometemos, quem fomos? Não, não está certo. Você pode ter ouvido muita coisa ao seu respeito. Você pode ter ouvido que durante muito tempo você pode ter ouvido que você é fraco, que você é um mentiroso, que você é um falso, uma falsa, que você é maldito, que você faz tudo errado, que você é egoísta, que você é péssimo como pai, você é péssima como mãe, que você destruiu a vida dos seus filhos, que você é isso, que você tal, tudo bem, você fez tudo isso, agora se arrependeu, deixa isso. Porque senão você vai entrar na presença de Deus, você já entra com o diabo se aproveita disso. O diabo se aproveita disso, e quando você vai orar com o Senhor, você dobra o joelhinho, já vem. Já vem. Por que você está orando? Não adianta você ficar orando, não. Você é muito falsa, você é falso. Que adianta você ficar falando com Deus? Você é falsa. Olha aí, ó, como você está falando com Deus e Deus não está te ouvindo, porque a sua oração é uma oração falsa. Você está falando com Deus, você é mentiroso, você é mentirosa. Por que você está falando com Deus? Você é uma arrogante. Você é tóxica. Você não faz nada direito. Eu não te suporto. Eu não te suporto, não te suporto, não quero você perto de mim. Você não muda, você não faz nada direito. E aí a pessoa está lá tentando se relacionar com Deus, mas vem um caminhão assim, bum! Tem como essa pessoa conseguir falar com Deus? Não, não tem como, porque ela leva tudo aquilo na oração dela. Aí ela já acaba a oração, ó Senhor. Deus tenha misericórdia de mim, amém. Não sou digna de falar com o Senhor. Não sou digna da sua redenção, não sou digna de nada, ó. Não sou digna. Não. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Arrependei-vos. Se você já se arrependeu, se você já não pratica mais isso, por que carregar isso? São coisas que não nos ajudam, não nos levam a um crescimento. E pior, isso é transferido para os nossos filhos. Ainda que você não fale, ainda que você não diga nada, ainda que eles nem sonhem o que você passe, o que você está passando, o que você está vivendo, espírito. Porque todo pensamento, todo sentimento gera uma presença, é um espírito. E talvez você olhe para a sua casa e todo mundo aí na sua casa anda de cabeça baixa, ombro caído, sempre parece que está
às vezes é uma criança, está ali andando assim, e você fala, meu Deus, de onde essa criança, por que essa criança está agindo assim? Ou seja, você transferiu algo para ela, sua culpa para ela. Tudo bem, você não falou nada, você não profetizou, não falou nada, mas o Espírito foi transferido. Aí você olha aí, talvez na sua casa, todo mundo é inseguro. De onde vem essa insegurança? Vem do medo. De onde vem o medo? Da rejeição. Porque a rejeição é um pacote completo, vem tudo. Então temos que parar, respirar, se desfazer de todas essas mentiras, receber o perdão do Senhor, nos perdoar definitivamente, nos perdoar. Você precisa se perdoar e seguir. Seguir em vitória, em crescimento, em avanço, recebendo as bênçãos, as promessas que o Senhor tanto tem falado para você. Tanto tem falado para você. Chega disso. Pare com isso. Tem pessoas que estão vivendo uma escravidão. Parece que tem algemas. Você já viveu algum momento da sua vida que parecia que você estava algemado? Que você ia para a direita, ia para a esquerda, tentava de lado e dava guinadas, mas não saía do lugar? Você já viveu isso em algum momento da sua vida? Eu já vivi. Por que isso? Por não acreditar no que o Senhor está falando. Por não acreditar. Eu já fiz orações pedindo para Jesus, Jesus, interceda ao Pai. Jesus, vai lá conversar com o Pai, Senhor. Fala para Ele, tem misericórdia de mim. Jesus, fala com o Pai aí, intercede por mim, Senhor. Fala com Ele, meu Deus, tem misericórdia. Pede para Ele a misericórdia sobre a minha vida. Se com tua boca confessares, o Senhor é o meu Deus, Ele me ajuda, Ele me perdoa, Ele me libertou, Ele me salvou. Eu creio nele, eu creio na palavra dEle. Chega disso. Uma das situações, o que traz, eu falo, essa rigidez, também é a culpa, é a rejeição, é a condenação. Não, somos livres. No mundo éramos escravos, mas se estamos dentro da igreja, somos livres. Você é livre, porque Jesus te trouxe essa liberdade.